Legal. Vamos aproveitar você aqui para falar de outros termos que eu, antes de entrar para o meio de inovação e tecnologia, eu sofria para entender e eu imagino que muita gente, empreendedores até muito melhores do que eu, sofram também. Vamos primeiro o ecossistema. Por que as startups crescem em ecossistema ou se não crescem, elas deveriam crescer? Por que elas precisam de ecossistema? Ecossistema é igual à comunidade? Muito boa a sua pergunta, né? Ecossistema não é igual a comunidade. Na verdade, comunidade seria ali uma unidade do ecossistema, né? Então, o ecossistema é uma coisa maior, que abrange algumas comunidades. E quando a gente está falando sobre startups, então a gente trouxe lá aquelas características que compõem uma startup. Se a gente não tiver um ambiente que vai ajudar esses empreendedores a se desenvolverem, eles vão morrer. Eles vão morrer, ou senão eles vão ter que gastar muito dinheiro, muito tempo para chegar de fato ali e encontrar o seu product market fit, que é aquela adesão do produto ao mercado, que muitas startups só chegam quando elas de fato são bem grandes, como por exemplo iFood, por aí vai, encontram essa adesão do modelo de negócio, do público-alvo, do produto que eles vão ofertar. Então, quando a gente está falando sobre desenvolvimento de uma startup, de novos negócios, é crucial que a gente tenha uma comunidade que possa apoiar esse desenvolvimento. Porque quando a gente fala de comunidade de startups, existem 5 grandes pilares, né? O primeiro deles é talentos, né? Então, a gente tem ali formação de novos talentos, liderança, tudo isso vai estar dentro desse pilar. A questão de capital, acesso a capital, então precisa ter dinheiro. A gente vive no mundo capitalista, não tem como viver sem. Então, a gente precisa ter esse acesso a capital. O ambiente regulatório é super importante. Então, as leis, toda essa parte mais regulatória de tramitação, ela precisa também estar ali olhando para que essas startups possam ter vantagens, né, competitivas, porque elas estão nascendo em momentos de incerteza. Elas ainda estão validando o produto, estão olhando para mercado, então precisa ter esse apoio também. A gente tem o pilar de cultura, que ele é super importante, então ele está bem ali atrelado também com os outros, é uma coisa mais transversal, em que a gente vai olhar, por exemplo, para como que hoje a comunidade de Bauru, né, os bauruenses, eles entendem o que é uma startup, ou eles sabem quais são os passos se eu começar a empreender, eu tenho essa vontade de empreender, como que eu faço, né? Quem que eu procuro? Eu procuro o Sebrae, eu procuro outro lugar, então tudo isso faz parte desse pilar de cultura também, para que a gente possa entender que o errar, ele faz parte do processo de aprendizagem. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem esses modelos mais tradicionais. O erro é desprezado igual ao problema, né? Perfeito, A gente tem esses modelos tradicionais de educação que são muito pautados em só acertar. Então, a gente só parabeniza quando acerta e quando erra, a gente pune. Isso é uma forma meio complicada de se levar para frente, principalmente quando a gente está empreendendo, porque o erro, ele é crucial. Eu não conheço uma startup que tenha tido sucesso até hoje que não tenha errado, que não tenha pivotado, que a gente fala, né? Que é quando você faz alguns ajustes, seja no teu negócio, no modelo como você ganha dinheiro, seja no seu time. Então, tudo isso é importante e o erro, ele é um aprendizado. Acho que essa é a maior mensagem que eu posso deixar aqui, gente. Errem, testem, aprendam com isso. Não tenham medo de errar, de falhar, faz parte. Eu fiz um curso de reaprendizagem criativa com o Murilo Gana aqui pela Learning School. Muito bom, fiz esse curso também. Você fez também? Muito bom. Eu bom. lembro bem daquela parte. R pequeno, R rápido, R bastante. Exatamente, é o que as startups fazem, né? Por que as startups, elas têm muito sucesso, diferente de outras empresas que estão há muito tempo aí no mercado, há mais de 20 anos e não conseguem ter o mesmo crescimento, o mesmo nível de sucesso? Porque, de fato, elas estão olhando para a inovação, elas estão olhando ali em como que eu faço para poder aprender o mais rápido possível, né? E ajustar o meu negócio o mais rápido possível conforme a dança do mercado. Então, acho que isso é o ponto crucial, assim, entre o empreendedorismo tradicional e o empreendedorismo que a gente está vendo hoje acontecendo. Legal. E você acha que as startups, elas têm como fim se tornar uma empresa nesse modo tradicional que você falou? Isso é uma ótima pergunta, viu? Vou te falar que eu tô aprendendo sobre isso, eu tô estudando bastante, né? Hoje, onde eu trabalho, que é no Distrito, que é a maior plataforma de inovação aberta data-driven do país, né? Então, a gente é orientado a dados. A gente tem quase aí 800 startups que fazem parte da comunidade. E a gente atua muito
relacionado com segmento. Então, eu trabalho com as startups voltadas para o setor de saúde, o setor de bem-estar, de biotecnologia, todas essas que têm essa sopa de letrinhas relacionadas às ciências da vida, ficam ali debaixo do meu guarda-chuva e do Rafa, que é meu parceiro também. Mas a gente está vendo um movimento constante e olhando sempre para a evolução do mercado. Hoje a gente não tem, por exemplo, um unicórnio, que é uma startup que tem aí, que é avaliada em mais de $1 bilhão. A gente não tem uma dessas ainda no setor de health. Então a gente está sempre olhando o mercado, entendendo como que é o nível de maturidade, como que é o desenvolvimento de uma startup. E aí, assim, trazendo um pouco dos meus estudos pessoais até, se tornar uma grande corporação é um desses estágios. É meio bizarro falar isso, né? Porque quando a gente olha para startup e grande corporação, a gente vê um abismo, principalmente no jeito como essas instituições elas agem no dia a dia. Então, a gente até estava conversando ali nos bastidores que, às vezes, uma grande corporação, dá aquele negócio que a gente se sente travado, porque são muitos departamentos, é tudo muito burocratizado e existe uma série de regras que você tem que cumprir para poder executar alguma coisa nova, ainda mais se for um projeto novo. Diferente de uma startup, que você tá ali, muitas vezes, em contato diário com os fundadores da startup, para você conseguir fazer uma parceria, é simplesmente perguntar: e aí, chefe, tudo bem? Bora fazer aquela parceria com fulano? Demorou? Partiu. E a parceria tá feita, né? E quando a gente vê isso em empresas maiores, já não dá para ser assim mais. A gente já começa a sentir aquele caminho. Então, a startup, ela começa num modelo muito enxuto, né? Muito olhando para os recursos e tentando colocar eles no lugar em que a gente vai ter mais resultado. Porque se eu tenho pouco recurso, é importante eu ter um foco, ser bem nichado. Então, quando a gente começa ali pequenininho, colocando os nossos esforços em uma coisa, a gente faz muito bem essa coisa, vai aprendendo. Depois de um tempo, você não tem mais 5 funcionários dentro da tua startup, você já tem 30. E aí, ainda é fácil, né? Você ali meio que controlar a cultura, cultivar esse sentimento de agilidade, de intraempreendedorismo e por aí vai, de inovação. Mas partiu dos 60, 100 colaboradores, já fica difícil saber quem que tá entrando, conhecer todo mundo, saber o nome das pessoas, né? Então, a partir desses momentos... Precisa envolver a governança. Exatamente, precisa estar pensando já em governança. São outras dores, né? Mas a gente percebe, sim, esse momento, esse movimento, né? Sou uma startup, depois eu estou em um próximo estágio que é um pouco mais avançado, que eu já estou ali pensando em tração, ganhar mercado, abrir mercado. Então, já tem um pouco de estabilidade, já tem alguns processos formados, não todos, eu estou começando a formar processos. Depois, quando a gente vai para rodadas de investimento, porque quando a gente fala de startup precisa de dinheiro para crescer, né? É muito difícil ter uma startup aí que nunca recebeu uma rodada de investimento. Julgo aqui falar que eu acho que não existe. Acho que todas elas passaram por esses momentos de ter rodadas de investimento ali, de grana entrando para fazer o negócio crescer. Então, a gente tem tipos de investimentos diferentes. Geralmente a gente fala de um investimento anjo, que é aquele mais inicial, que a gente chama de anjo justamente porque é uma pessoa que vai apostar numa ideia. Você ainda não tem quase nada. Você está começando a validar o teu produto no mercado, você ainda está começando a entender como que funciona o mercado e a pessoa ela praticamente vai acreditar no que o empreendedor está falando, nas habilidades de empreendedorismo daquela pessoa. Depois a gente passa para um estágio de investimento um pouquinho maior, que aí a gente entra num pré-seed, que o pessoal fala, num seed, Series A, Series B, Seed, E, e aí vai uma grana super alta, né? Que é geralmente nesses unicórnios que a gente vê a galera portando muita grana. Então, esses tipos de investimentos, eles também vão estar ali associados ao nível de maturidade daquela empresa. Então, quando a gente está falando de uma scale-up, que geralmente é uma empresa, né, que já deixou de ser uma startup, porque startup é aquela que está testando, está validando as coisas no mercado, está aprendendo, né? Quando a gente fala ali de scale-up, já são startups que já têm isso validado e elas estão pensando só em crescimento exponencial. Então, hoje, eu já tenho ali, vamos supor, os meus 50, 100 mil reais que eu faturo por mês. Eu quero entender como que eu faço para duplicar isso, triplicar por mês, por semana. Como que eu faço para ter uma receita crescente, né? Um crescimento consecutivo nos próximos meses, nos próximos anos também.